Y hay mucha preocupación también sobre lo que pasa en Brasil. Así que de verdad muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Lo que primero le quiero preguntar es, ¿quién gobierna hoy Brasil? ¿Gobierna Bolsonaro? ¿Gobiernan los militares? ¿Gobiernan los evangélicos? ¿Gobierna Paulo Guedes? ¿Los bancos? ¿Quién gobierna Brasil? Ninguém governa o Brasil. Nós não temos uma política sanitária, não temos uma política econômica. Ou seja, no começo o Bolsonaro acompanhava os discursos do Trump. Mas depois que o Trump também se mostrou muito incompetente, agora o Bolsonaro não ouve mais ninguém. É um país totalmente desgovernado, é uma nau sem rumo. Bolsonaro não entende da pandemia, o Bolsonaro não entende de economia, o Bolsonaro não entende de política social. Ele entende apenas de ter uma relação com os paramilitares, porque o governo dele é quase totalmente de militares. Tá? Acho que nunca teve tantos militares dentro do palácio como tem hoje. É impressionante, ou seja, porque é o mundo dele, né? É o mundo que ele viveu a vida inteira. Ele só frequentava clubes militares, fazia aniversário em clubes militares, sabe, jogava bola nos clubes militares, então esse é o mundo dele. Então a relação dele é muito forte com os militares aposentados, por exemplo. O militar, você sabe que o Rio de Janeiro é um foco muito grande de militares aposentados. O Rio de Janeiro, da aeronáutica, da marinha, do exército, mas da polícia militar, os bombeiros, a Polícia Federal, essa gente aposentada que acredita no discurso do Bolsonaro, que acredita que o problema do Brasil é que a esquerda atrapalha o Brasil, atrapalhou a América Latina, sabe, que a solução era Macri e Bolsonaro. ¿Esta realidad cree que está a tiempo de cambiarla, Brasil? ¿Brasil está a tiempo de cambiar la estrategia, cambiar de rumbo, o ya es demasiado el daño que se hizo con la pandemia? A verdade é que está muito difícil nesse instante para os partidos de oposição a ser política, porque não há possibilidade de convocar manifestações. A única atuação é tudo como nós dois estamos fazendo aqui, via computador, via celular, ou seja, é muito difícil. Mas já há uma disposição muito grande na sociedade, na esquerda brasileira, no movimento social organizado, que o Bolsonaro não tem competência para continuar governando o Brasil. E a sociedade, o que crê? Eu penso que as pesquisas de opinião pública estão mostrando um crescimento das insatisfações com o Bolsonaro. Eu, por exemplo, acho que no Brasil nós precisamos incorporar no nosso discurso com muita força a questão da soberania. Então, os europeus querem que a gente compre tudo que é produtos manufaturados dele, sabe, tudo que é produto industrializado, e querem só comprar os nossos produtos, sabe, agrícolas. Sabe, não permitindo que a gente industrialize sequer soja, sequer carne, ou seja, nos manter como colônia. Ese es el dato concreto. ¿Cree que la pandemia, el coronavirus, puso más de manifiesto esta disputa entre los países, el hecho de que no hay que esperar solidariedad o caridad de Estados Unidos, por ejemplo? Veja, os Estados Unidos não têm autoridade moral para falar sobre a pandemia. Os Estados Unidos não têm autoridade moral. Primeiro, porque ele não acreditava. Segundo, porque ele acha que são os chineses os culpados. Terceiro, ele acha que a pandemia não ia chegar nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos é o país que tem o maior número de casos e o maior número de mortos. Ficou provado aquilo que o Obama dizia: os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública. Saúde nos Estados Unidos é para quem pode pagar. Sabe que a melhor arma para enfrentar o coronavírus, na medida em que a gente não sabia como é que o inimigo agia, a gente não tinha vacina, não tinha armas. Sabe, nós não tínhamos a bomba atômica que os americanos tiveram para destruir cidades japonesas, ou seja, o confinamento era a melhor arma. O isolamento da sociedade era a melhor arma. O Brasil,
num caso de guerra, só para te dar um exemplo, na Guerra do Paraguai, da qual a Argentina participou, o Brasil gastou o equivalente a 11 pressupostos brasileiros. Na guerra com o Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 pressupostos da época. Eu fico me perguntando quanto que o Roosevelt gastou, sabe, do Tesouro Americano para entrar na Segunda Guerra Mundial. Eu fico imaginando quanto que a Rússia gastou. Olha, porque quando você está numa guerra, você não tem limite de gasto, você precisa salvar vidas e você precisa derrotar o adversário. Nós temos um vírus que nós não conhecemos ele. Aqui no Brasil, 63% dos leitos hospitalares públicos foram feitos no governo do PT. No governo do PT. Sabe? Então, quem sabe cuidar do povo pobre é o Estado. E para isso o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ter mecanismo de tomar decisões. Aqui no Brasil, Alejandro, que nesse momento de crise, nós temos que fazer uma escolha. Ou ficamos fazendo a discussão pequena, imbecil, de alguns conservadores, de que é preciso ter responsabilidade fiscal, é preciso cuidar, sabe, é preciso cuidar da economia, é preciso cuidar da dívida, ou cuidar da vida humana. Ou seja, a vida humana não volta. Se o cidadão morreu, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Sabe, se você salva o teu povo, você pode com esse povo reconstruir a economia. Mas se você mata o povo, não tem reconstrução da economia. Então, o que eu tenho dito aqui no Brasil? Essa semana morreram por dia uma média de 615 pessoas. Não é possível a gente continuar vendo morrer as pessoas passivamente. Então, eu acho que o presidente Alberto Fernandes está 100% correto quando ele diz, sabe, a economia a gente recupera. Uma vida a gente recupera. E o presidente é eleito para cuidar do povo. ¿Cree Lula que esta situación de aislamiento de Bolsonaro puede profundizarse al punto de que lo fuercen a renunciar? Digo, ya tuvo una crisis con el ministro de Salud, tuvo una crisis con el ministro de Justicia, de quien ahora le voy a preguntar más adelante. ¿Bolsonaro puede terminar renunciando? Alejandro, aqui no Brasil nós temos um problema muito estranho. Nós temos os governadores de estados, são 27 governadores, que estão tratando a pandemia com mais seriedade, com mais responsabilidade. Sabe, nós temos os prefeitos que têm mais responsabilidade porque a morte acontece na rua do prefeito, no bairro do prefeito. Então, nós temos os governadores e os prefeitos fazendo pressão ao governo federal para que o governo federal libere dinheiro, libere recursos, libere financiamento para comprar respiradores, para comprar de qualquer parte do mundo os insumos necessários para salvar vida. E o governo brasileiro, ao invés de ajudar os governadores, o governo brasileiro transformou os governadores em inimigos. Da mesma forma que o Bolsonaro transformou o Mercosul em inimigos, a Unasul em inimigos, a CELAC em inimigos, ou seja, o Bolsonaro, ele na verdade transformou os governadores. O papel de um presidente, Alejandro, o papel de um presidente é o papel de um maestro de uma orquestra. Ele não é obrigado a saber tocar todos os instrumentos da orquestra, mas ele é obrigado a entender de música. Ele é obrigado a entender da harmonia. Ora, então ele precisa conversar com todos os instrumentos. Vamos supor que o Brasil é uma orquestra. Os governadores são violinistas, os prefeitos tocam outros instrumentos. O papel do presidente é conversar com essa gente, construir uma harmonia para que a música possa sair perfeita. Aqui no Brasil, o Bolsonaro não conversa com ninguém. Ele conversa, sabe com quem? Com os fanáticos deles. Com os milicianos dele, fazendo provocação, não usando máscara,
dizendo que tem que ir para a rua mesmo, dizendo que tem que voltar ao trabalho. É totalmente irresponsável, totalmente irresponsável. E todo final de semana ele dá um show através do Twitter dele, através do Zap dele, e a imprensa fica correndo atrás das bobagens que ele fala, e ele não discute mais pandemia, ele não discute mais economia, nada, ele só discute bobagem. Ahora, en ese contexto, ¿no se profundiza su debilitamiento? Porque también se enfrenta con la prensa, también perdió estos dos ministros importantes. Ele não respeita nada no que diz respeito ao bom senso e à democracia. Ele ofende a imprensa, ele ofende negros, ele ofende índio, ele ofende a ONU, ele ofende a Organização Mundial da Saúde, ele ofende a Argentina, ele ofende a Venezuela, ele ofende a Bolívia, e ele ofende as mulheres, e ele ofende qualquer um que se oponha a ele. É impressionante. Eu tenho 74 anos, Alejandro. Tenho 50 anos de vida política. Eu já vivi muito aqui nesse país. Eu já perdi 3 eleições presidenciais. Já ganhamos 4. Eu nunca vi o Brasil ser governado por alguém da incompetência do Bolsonaro. Nunca vi. Nunca vi alguém tão grosso, tão ignorante. Sabe? Não respeita nada. Não, a palavra direitos humanos para ele não existe. ¿Cree que eso puede conducir a Brasil al fascismo? ¿Cree que puede tener una deriva de ese tipo, el movimiento de Bolsonaro? Eu acho que ele trabalha com a ideia de endurecer cada vez mais. Ele trabalha com a ideia, sabe, sinceramente, ele trabalha com a ideia de um governo autoritário. Ele trabalha. Eu sinceramente, não acredito que as Forças Armadas brasileiras, sabe, que o Estado-Maior das Forças Armadas estejam de acordo com isso. Mas o Bolsonaro trabalha com a ideia de endurecer. Ele não respeita a Suprema Corte, ele não respeita o Senado, ele não respeita a Câmara, ele não respeita sindicatos, ele não respeita absolutamente nenhuma instituição. A única instituição que ele respeita são os milicianos que ele criou e os 3 filhos dele. ¿Cree que el ejército, las Fuerzas Armadas brasileñas van a aguantar la presión en caso de que un movimiento fascista se organice en torno a Bolsonaro y aglutine a ese 30% que lo apoye para ser el soporte de un régimen más autoritario? Veja, eu penso que antes, sabe, de qualquer ideia fascista ganhar força nesse país, a democracia vai recuperar o governo no Brasil. Eu acho que a sociedade está percebendo que o Bolsonaro não tem condições de continuar governando. É preciso saber se o presidente da Câmara vai acatar algum pedido de impeachment que tem. Já tem muitos pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Se ele vai acatar e vai colocar algum em votação. Eu espero que ele acate e coloque em votação, porque o Brasil não pode suportar 3 meses com a anarquia que nós estamos vivendo hoje. O Brasil está desgovernado. ¿Usted cree que la renuncia de Moro ahora como ministro de Justicia y su acusación a Bolsonaro de querer cubrir a sus hijos en la investigación lo puede lavar de la culpa de haber fraguado con los fiscales el proceso en su contra? ¿La sociedad brasilera olvidará lo que reveló el sitio de Intercept respecto del Lava Jato ou seguirá essa ideia flotando? Eu penso que vai depender do que nós da oposição tenhamos coragem de fazer. Veja, a denúncia do Moro, aqui no Brasil nós falamos do seguinte: a montanha pariu um rato. Não sei se é possível entender em espanhol. Sim. A montanha pariu um rato. O Moro anunciou uma denúncia e não fez nada. Não tem nada.
É obrigação do presidente da República indicar o diretor-geral da Polícia Federal. O presidente da República tem mais o direito de indicar do que o ministro. Você percebe? Eu mesmo indiquei. Agora, você indica de forma republicana. No nosso governo, Alejandro, no nosso governo, o próprio Sérgio Moro, para se defender do Bolsonaro, ele disse: o PT deu mais autonomia à Polícia Federal. O PT deu mais autonomia ao Ministério Público. O PT deu mais autonomia à fiscalização inteira nesse país. Sabe? E o Moro alardeou uma denúncia e na hora que foi prestar 8 horas de depoimento não disse nada. Se Alberto Fernandes e Cristina forem inteligentes, como eu os conheço e sei que são, eles sabem que essa aliança não pode ser rompida. Essa aliança foi feita e eu tenho certeza que somente a manutenção dessa aliança, né, é capaz de devolver plenamente a democracia argentina em outras eleições. Então, eu acho que quando a gente faz uma aliança, e eu acho que Alberto Fernandes e a Argentina e a Cristina podem até de vez em quando ter uma divergência, cada um vai para casa, conta até 10, pensa no povo argentino, volta e faz as pazes. Porque a Argentina precisa do entendimento de dois.